Seja muito bem-vindo a mais um Anete Responde. Vamos à pergunta de hoje, é da Rosani Silva. Apesar de alguns conhecimentos, por que não consigo mudar nada? Dar o primeiro passo. Bom, Rosani, eu falo muito sobre mudança, eu tenho até um trabalho que é a neuroplasticidade. Eu falo várias vezes sobre sucesso, sobre alterar o rumo da sua vida, como mudar quando as coisas não estão bem. E vou partir do pressuposto que você tem conhecimento sobre isso. Você sabe o que quer fazer, você tem uma ideia de aonde você quer ir, tem até um certo planejamento. Porque esse seria o primeiro passo, tá? Você saber aonde quer ir e o que quer, tá bom? Vou partir desse ponto. Você já sentiu que as coisas não saíram exatamente como você gostaria na sua vida? E todo mundo diz que é assim mesmo, que não tem jeito, é culpa de tudo. Pois é, isso acontece com muita gente, aconteceu comigo também. A diferença é que eu gosto muito de estudar. E eu descobri, através de alguns cientistas extraordinários, que a coisa não é bem assim. E se você acessar o link na descrição, eu posso dividir isso com você. O nome é Neuroplasticidade Autodirigida. Vou te contar o que é. Você pode mudar se quiser. Mas a sua pergunta tem algumas ramificações. O que é que impediria você de fazer isso? Então vamos dividir em três aspectos. Vamos ao vídeo, 3 aspectos. Primeiro, fisicamente. Isso poderia ser um empecilho. Um empecilho em qualquer mudança, em qualquer planejamento. Você não tem recursos para fazer isso. Então, digamos que você tem uma meta, você tem um planejamento. O próximo passo seria os recursos necessários para alcançar isso. E nisso entram recursos físicos. Então, o que eu sugiro quando a pessoa está com muita dificuldade? Procure um profissional e faça um check-up. Faça uma avaliação nutricional, metabólica. Você pode ter um problema como diabetes. Eu estou falando isso porque recentemente alguém da família descobriu que muito do que ele considerava depressão, desânimo, etc. era diabetes. Fazer uma avaliação física. Se você não tem nenhuma limitação orgânica, como diabetes, problemas nutricionais, metabólicos. Segundo, alimentação. Nós estamos nos alimentando muito mal, nós não estamos tendo recursos. Durante muito tempo da minha vida, eu nunca levei isso em consideração. Não era uma área que eu soubesse muita coisa, ou tivesse muito interesse, que é a nutrição. Mas eu tive um problema físico, problema orgânico, de absorção, que alterou drasticamente a maneira com que eu pensava sobre isso. Por quê? Eu comecei a ter diversos problemas que eu achei que fossem problemas mentais ou emocionais. Desinteresse, um cansaço, eu achei que estava num quadro depressivo. Quando eu descobri que eu estava tendo um problema de absorção de nutrientes. Todos esses meus, teoricamente, problemas emocionais, problemas existenciais foram curados com uma injeção de vitaminas endovenosa. Porque eu tinha problemas. E eu vi que a falta de determinados nutrientes, ela pode mascarar uma série de coisas. Por exemplo, um desânimo muito intenso. A certeza que sua vida não tem sentido, pode ser falta de nutrientes. Como nós estamos nos alimentando mal, e vamos lá, esse é um problema recorrente, nós estamos fazendo muita coisa, temos muitas facilidades, mas isso também faz com que o tempo que a gente se dedique à alimentação, à elaboração dela, seja muito pequeno. Muitas pessoas acham que isso não é importante. Antigamente, cozinhar era uma coisa requintada, hoje não. Você tem alguém com recursos, morando num lugar maravilhoso, que tem bastante dinheiro, e o café da manhã dele é 12 pílulas de suplemento e um cappuccino. Você sabe que esse cappuccino estraga todos esses suplementos? Que você não pode tomar uma série de suplementos enquanto toma um cappuccino? Que ele impede a absorção? Então você acha que se nutriu, e aí não tem uma dieta balanceada, e aí você sofre de cansaço, desânimo, depressão, etc., procura um terapeuta, toma antidepressivo e acha que a vida é só isso. Talvez uma dieta curasse isso. Então, vamos eliminar causas físicas? Vê se você não tem um problema físico. E nesse problema físico entra um quadro físico qualquer, se você tem algum problema, como diabetes, pressão alta, etc. Segundo,
metabolismo, se você tem uma dieta adequada, tá? Se tudo está certo, se você está se nutrindo com o que é necessário para isso. Pensa bem, mudança de carreira, mudança de direção significa estresse, significa esforço intensificado. O gasto energético é grande. Se você não tem a nutrição ideal, se você não tem os recursos, você vai falhar nisso. Então, vamos eliminar as causas físicas? Esse é o número 1. Recentemente saiu um artigo que me impressionou pela estatística. Eu já sabia sobre isso, já tinha ouvido falar, mas a estatística para mim foi algo assim surpreendente sobre a hidratação. Isso. Hoje em dia todo mundo fala de hidratação. Não, todo mundo está fazendo isso. A gente leva uma garrafinha de água, faz exercício. Não é isso que estão fazendo. Olha só. A pessoa está hidratando, estou fazendo exercício, estou hidratando. O problema não é esse, tá? O problema é que a hidratação não tem só a função, por exemplo, da sua temperatura. A hidratação em geral, e quanto mais idade você tem, mais importância, a hidratação é importante para eliminar toxinas. Quando você tem uma vida corrida, quando você está enfrentando muitos problemas, o seu metabolismo produz toxinas. Você está num estado alterado qualquer de estresse, você produz um volume maior de toxinas. Isso tem que ser eliminado. E a maneira rápida e mais comum é através da filtragem no rim. Então, o que é filtrar no rim? Você vai pegar isso e vai jogar ali e eliminar. Se você tem pouca hidratação, você começa a acumular isso. Então, sua urina vai ficando densa, você acumula muito disso e muito disso fica no seu sangue. E o que é pior, você começa a guardar em qualquer lugar que tenha algum depósito. E aí você tem na pele, e aí você começa a ter uma série de problemas. E quando isso é crônico, é como se tivesse uma quantidade enorme de lixo acumulado. E isso diminui a sua eficiência para lidar com picos de estresse. Então, a hidratação, eles começaram a falar sobre qual a quantidade ideal de líquidos, tá? E as pessoas estão consumindo líquidos. O problema é líquidos variados, café, refrigerante, energético, suplemento, um monte de coisa, vitamina, mas não a coisa mais eficaz, água. Água, H2O, água. Água é o que limpa. Água passa e tira, e as pessoas não consomem água. Então, faça uma lista. Quanto que você consumiu de líquidos? E por idade, quanto mais atividade, quanto mais estresse você tem que aumentar proporcionalmente a ingestão desses líquidos para eliminar. Então, essa estatística mostrou a quantidade de toxinas acumuladas por falta de hidratação que as pessoas estão tendo hoje em comparação com o passado. E eu fiquei assim meio chocada. Como uma quantidade enorme de adolescentes, eles estão, vamos lá, usando isso para o cálculo da idade, então você tem um adolescente de 15 anos com uma idade cronológica de 60. Por quê? Porque sem hidratação ele tem tanta toxina, tanto radical livre, que é como se ele tivesse 60 anos. E muitos se sentem como se tivessem 60 anos e não entendem por quê. É cansaço, é estresse, é o mundo moderno? Não. É excesso de lixo, e não estou nem falando de lixo mental. Então, causas físicas. Primeiro, nutrição e hidratação são essenciais. Sono, o sono é essencial. O cansaço prejudica nosso discernimento. Então, primeira parte, causas físicas. E eu falei desses 3 pilares. Então, são nutrição, hidratação e sono. Esses 3 lhe dão a condição física necessária, os recursos físicos para você começar qualquer mudança, jornada, etc. E quando eu digo qualquer coisa, se você vai fazer uma trilha, se você vai mudar de carreira, ou até se você vai planejar isso. Recursos físicos. Ok. Segundo, se você não consegue pensar nem começar o planejamento, tem uma ideia, um sonho, mas não consegue implementar isso, pode ser uma programação mental. Você nem sabe que ela está lá, mas ela está entravando e não impede até de pensar nisso. Então, vou deixar card aqui. Falando, eu já falei sobre programação mental várias vezes, dei até uma técnica como fazer isso. Descobrir se você tem uma programação. Então, o primeiro passo, descobrir se você tem uma programação mental que te impede de fazer isso. E segundo passo, então, vamos lá. Primeiro, recursos físicos, aqueles 3 pilares. Segundo, estrutura mental, programação mental. São 2 passos nesse caso.
você tem que definir se tem uma programação mental anterior e desprogramar. Feito isso, agora vamos para a parte que é definir aonde você quer ir, o que é que você tem que fazer, tá? Fazer o seu planejamento. Muito bem, como a gente vai fazer isso agora? Aí é conhecimento técnico. Se você souber os passos a dar, aí você tem várias fontes para você fazer isso, onde é que você vai procurar, organizar os pensamentos. Aí é uma questão de, imagine uma batalha. Você vai se preparar para uma batalha. Você tem que definir onde você quer chegar, seu objetivo, quem são seus inimigos, quem que você tem que vencer, quais são os obstáculos, quais os recursos você tem que alocar para realizar isso, tá? E começar. Os fatores que atrapalharam a você, eu já defini, tá? 3. Físicos, mentais e intelectuais. Físicos, 3 passos. Nutrição, hidratação e sono. Mental, programação anterior e desprogramação. E o terceiro é intelectual, que é organização, planejamento, metas, etc. Então, espero ter sido útil para você. Muita paz!